Fala galera, tudo bem? Bom, aqui Rafael Meira mais uma vez com você e hoje para um tema bem legal, né? Bem legal aí você que é iniciante no cavaquinho ou que se interessa pelo cavaquinho, que tem um cavaquinho aí guardado, né? Um cavaquinho parado, né? Ou que quer realmente aprender um pouquinho mais. Como se libertar das cifras, certo? Eu falo assim por mim, eu fui uma pessoa que já fui muito agarrada em cifra, né? E é muito simples assim. Eu vou começar do começo, né? Porque tem gente que não sabe da onde veio a cifra, né? Mas é breve, né? É muito breve, muito fácil. Isso daqui é um diapasão, certo? Um diapasão tem escrito aqui, ó. Tem escrito e tem escrito sonoramente, ó. Né? Essa nota, a nota Lá. Né? Engraçado que aqui tem um Azinho, né? Não sei se dá pra ver aí, né? Mas é um Lá. Talvez não dê. Enfim, tem um Lá 440 aqui. E nada mais, nada menos que significa isso, né? Que a cifra, ela é a letra do alfabeto ali, né? Então, você não precisa saber muita coisa, né? Você precisa saber até a letra G, já tá bom, né? A, B, C, D, E, F e G, né? Ou seja, sete letras do alfabeto, as 7 primeiras letras do alfabeto. E como eu disse, se o A é o Lá, né? É muito fácil isso, né? Depois do Lá, quem que vem? Né? É só você subir a escala aí, né? Lá vem o Si, né? Do, Ré, Mi, Fá, Sol e depois repete o Lá. Né? Então, nessa ordem vai ficar A, B, C, D, E, F, G, né? E vai ficar Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Basicamente, é isso daí, certo? Tá, mas isso daí você já sabe, é muito fácil, né? Pode ser muito fácil para você, né? Enfim. Aí é o seguinte, eu gosto, né? Eu gosto de pensar desse jeito. Se uma letra, por exemplo, ela representa uma cifra, um acorde, né? Por exemplo, o Lá. O Lá ele tá aqui, né? Ele pode repetir aqui no cavaquinho, certo? Se você não sabe montar o acorde, deixe seu comentário aí. Eu não sei montar acordes, né? Mas né, eu vou seguir reto aqui. Mas dá pra montar aqui, ó, Lá, né, na segunda casa, depois usando a mesma forma, né? A gente chama isso de forma, né? Lá, ó, um tom acima aqui, ó, 2 casas, é o Si. Depois uma casa aqui pra frente, depois do Si é o Do, na quinta casa. Geralmente tem um pinguinho aqui no cavaquinho, né? Ó, primeiro pinguinho aqui, alguns é na quinta casa, outros é na terceira. Daí fica o Do, certo? Então, usando a mesma forma, né, a pestana aqui, né? Você segura aqui, ó, tem um jeitinho legal aqui, ó, de segurar aqui atrás com o polegar, aí você tem um pouco de firmeza, né? Tem gente que faz aqui só com o dedo. Eu ainda, para ajudar, eu coloco às vezes um apoio aqui, o segundo dedo aqui, e faço assim. Então você já tem 3 acordes aqui, se você não sabe montar isso, né? Beleza. Então Lá, Si, Do, A, B e o C, né? Básico, certo? Isso é básico, né? E eu gosto de pensar como se fosse as sílabas, né? Quando a gente aprende lá a alfabetização, né? Quando a gente é criança, a gente aprende o Bá, Bebi, Bobu, né? O Rareriroru, né? Enfim. E na cifra acontece a mesma coisa, né? Porém, né, o que vai mudar aí é o que vem depois da letra, né? Ou seja, na língua portuguesa aí vai vir a consoante geralmente, né? E depois da consoante vai vir uma letra, né? Ou seja, o A, uma vogal, né? Quem aí conhece um pouco de língua portuguesa. Mas na música vai vir uma qualidade do acorde. Então vai vir o M, geralmente,
né, de menor, que quer dizer um acorde menor, né? E daí vai vir lá, por exemplo, Lá menor vai vir escrito AM, né, minúsculo. Então, sempre vai ter a cifra. E depois vai vir o complemento, né, que é uma qualidade pro acorde. É como se fosse assim, mulher. Mulher é a cifra, né? É a letra. Né? Aí vai vir uma qualidade, né? Mulher loira, mulher morena, né? Mulher maquiada, enfim, é uma qualidade que você dá ali pra mulher. Na letra é a mesma coisa, é uma qualidade que você dá para acorde. Então vai vir sempre a letra e alguma coisa na frente. Ou simplesmente a letra, somente, que quer dizer o acorde maior, né? Então, daí se tiver M minúsculo, vai ser um acorde menor, né? E sempre que tiver sem o M minúsculo, vai ser um acorde maior, certo? M minúsculo, menor, e M maiúsculo vai vir um acorde maior. Mas é engraçado que quando vem um M maiúsculo, né? É porque aí geralmente tem um complemento, né? Geralmente tem um número na frente, né? Tem a sétima, né? Que vem o 7 na frente. Mas a cifra, né? O A, o B, o C, o D, o F, o G, né? Ele sempre se mantém. Ele não muda, né? É difícil modificar, né? Então é isso que acontece, tá bom? Aí com esse complemento, né? O que a gente faz com esse complemento, né? Você se livrar da cifra, assim, é algo simples, né? Eu vou falar aqui mais pra frente, né? Mas você tem que entender isso, né? Que tem a cifra e o complemento, né? A letra mais um complemento. Pode ser um 7, pode ser um 6, pode ser, enfim, para os mais avançadinhos aí, 7, 9, 6, 9, né? Menor 7, bemol 5, né? Que a gente chama de meio diminuto, pode vir diminuto, enfim. O alfabeto, né? As 7 primeiras letras ali, geralmente não muda, certo? A única alteração que tem é o joguinho da velha, né? Que é o sustenido, o famoso sustenido, né? O hashtag aí, mas a gente não fala, né? Lá hashtag não fala assim, é lá sustenido, né? E o bemol, né? Que é um Bzinho minúsculo, certo? Então isso é básico, certo? Isso acontece, você pegar aí uma partitura, você pegar um caderninho de cifra, isso é básico, né? Você que quer aí, seja dominar o cavaquinho pra mim é pegar o cavaquinho e sair tocando, certo? Então, você tem que entender isso daí é básico, certo? Ok, continuando, né? Eu anotei aqui para não ter perigo de eu esquecer. Então, se você não sabe montar os acordes, coloca aí, tá bom? E agora, o segundo ponto que eu acho muito importante é a questão das sensações, né? Para você se livrar da cifra, você tem que entender a sensação que a harmonia faz, né? Por exemplo, estou em Dó maior aqui, né? Isso que eu estou fazendo é um padrão. Ele acontece na música em geral, né? Eu estou fazendo em Dó maior, mas acontece o mesmo padrão, né? E quanto mais você escuta a música, quanto mais você escuta um samba, quanto mais você escuta uma música, seja uma música de igreja, seja um choro, né? Uma música instrumental, você começa a perceber esses padrões se repetindo, né? Então, pode ser em Dó maior, pode ser em Fá maior. Ele vai se repetindo. Em Si bemol, por exemplo, é a mesma sensação. Lembra que eu falei para você dominar a cifra, você tem que entender qual que é a sensação, né? Então, vamos lá.
Eu fiz um exemplo aqui, usei como exemplo a água, né? Vou dar esse exemplo. A água. Ou seja, a água, a gente conhece ela, né? E ela pode estar aí, pelo menos em 3 estados, né? Que a gente aprende aí na escola, né? Eu, pelo menos, aprendi na escola. Então, a água, ela pode estar líquida, certo? Ela pode estar gasosa ou ela pode estar sólida. Né? O que isso significa? Significa o quê? A harmonia, né? Os acordes de uma música, elas seguem o mesmo padrão, certo? Você tem que lembrar disso. Ou ela vai estar, o acorde ele vai estar como se fosse líquido, né? Eu usei água para materializar, mas ou ela vai estar em estado líquido, a harmonia, os acordes, ou a melodia que forma a harmonia, ela vai estar no estado gasoso, ali vai estar meio flutuante, né? Certo? Ou ela vai estar sólida, né? Ela vai estar um pouco num outro patamar, num outro nível, né? O gelo, por exemplo, ele está sólido. Então, a harmonia, o acorde, ele se comporta dessa forma, né? Ele tem essas sensações que na música a gente fala como sendo tônica, né? Regiões, né? Então, tem mais regiões, mas essas são bem fortes, né? Região tônica, região subdominante e região dominante, né? Eu usei água, né, para simplificar um pouco, né? Como se fosse líquida, gasosa ou sólida, né? E, por exemplo, o dó maior. O dó maior, ele tá sendo na região tônica, por exemplo, né? Na minha casa todo mundo é, né? Tá aqui, ó, na minha casa, na minha casa, na minha casa, minha casa, minha casa, na minha casa todo mundo é bamba. Aqui eu mudei, né? A harmonia, a melodia bamba, foi para outro canto, né? Ela foi para uma outra região, foi para uma região subdominante, né? O que isso quer dizer? É o que eu falei, a água, se a gente comparar a harmonia com a água ela estava no líquido, ela foi para outro estado, ele ebuliu, por exemplo, foi para o gasoso, né? Foi para um outro estado, né? Ela mudou um pouquinho ali da região, né? E acontece isso, quanto mais você escuta a música, mais você percebe essas nuances, essas diferenças na música, na harmonia, né? Então, pensando nisso, né? Ó, foi pro Ré menor, bamba, todo mundo bebe, né? Foi para um Sol com sétima. O que isso significa? Que foi para uma outra região, como se fosse a água, né? Foi para uma região mais sólida, né? Todo mundo bebe, todo mundo samba. Voltou, né? Voltou lá para o outro estado, né? Então a harmonia, a melodia, a música, ela tem essas variações. É como se fosse caminhos, né? Como se fosse caminhos. E é exatamente isso. A harmonia, ela segue caminhos que a melodia nos dá, né? E intuitivamente a gente repete isso. E o que acontece? O que acontece? Para você se livrar da cifra, você tem que treinar seu ouvido a escutar isso, a entender que isso acontece em todas as músicas que a gente chama, né, de músicas tonais, né? Não vou falar de harmonia atonal aqui, né? Atonal já diz aí o próprio nome, né? Sem tom, né? Mas é tonal, tonalidade, né? Que tem um centro tonal, que tem que fala-se aí de campo harmônico, né? Quem já tentou estudar um pouquinho, ou quem já conhece um pouquinho de campo harmônico, né? Falar de tonalidade, de tom, né? E é um pouco isso, certo? Você tem que entender a sensação ali que a harmonia tem, mas você não precisa ficar decorando um monte de acorde, né? Se você decora um monte de acorde, você está repetindo, né? Você vai ficar amarrado na cifra, né? Você vai estar, aí por exemplo, com 1 milhão de cifras aí na sua frente, né? Você vai estar preso, você vai estar engessado, você vai estar prisioneiro da cifra,
né? Esses dias foi quando? Foi sábado, né? Eu toco choro, eu toco samba, né? Mas eu peguei e eu toco na igreja lá. E daí fui num grupo de oração, né? Enfim, nada, não quero falar de religião aqui, mas só dar um exemplo, né? Eu fui no grupo de oração, né? E tinha música que eu nem conhecia lá, né? Assim, faz muito tempo que eu não toco aqui no Brasil, né? E eu peguei e fui tocar, né? E eu tava com o cavaquinho, e o que acontecia? Eu ia sentindo a harmonia, né? Para onde que ela estava indo. Se ela estava na sensação tônica, né? De repouso, que a gente conhece também na música. Se ela estava numa região subdominante, ou se ela estava tensionando, né? E daí eu ia ali, sem partitura ali, fui como fala, né? Fui na orelha, né? Fui na orelha, fui de ouvido, né? Por quê? Porque o ouvido já foi acostumando com isso. E ora, o que acontecia? Tava em dó maior, ora tava em mi maior, ora tava em ré maior. E assim eu falo da tonalidade. Então, acontece o mesmo padrão sempre, né? Ele se repete, né? O que muda? Muda aí a forma de ler a cifra, se no caso você for ler cifra, ou se você for anotar, escrever, né? Mas o comportamento da música, o comportamento tonal de uma música que se baseia nos tons, né? Numa tonalidade específica, ela segue a mesma regra, né? Então é como se você precisasse conhecer um tom somente, né? Uma tonalidade. Ou melhor, a sensação daquele acorde. Porque daí você não pensa nem de tom, né? Mas você pensa na sensação. Opa, aí, para pensar em sensação, você precisa pensar até o número 7. Vamos pensar assim. Você precisa contar até 7, né? E é exatamente isso. Porque você tem aí, né? Que saber o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, que são graus, né? A gente pensa em graus, né? E pensando em grau fica muito mais fácil. Pensa numa escada, né? Uma escada com 7 degraus, por exemplo, né? Pensa isso como se o dó, né? Vamos pensar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? O dó, ele tá ali no primeiro degrau. O ré, ele está no segundo degrau, né? O mi, ele está no terceiro degrau, né? A música, ela faz isso, né? Tem um método aí do húngaro, é húngaro isso, Zoltán Kodály. Ele faz isso, né? E ele pensa desse jeito, né? Ele usa uns símbolos, né? Com a mão, por exemplo, né? O dó é aqui, né? Depois o ré, e o mi, e o fá, o sol, o lá, o si e o dó, né? Daí ele faz como se fosse a escala assim, né? Ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? E depois desce, né? Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, né? Ele pensa desse jeito, e o Zoltán Kodály, pensando assim, a gente pensa em graus, e a gente percebe que a música, ela vai subindo, e ela vai descendo, né? Ela segue esse padrão, né? A melodia, ela se comporta desse jeito, ela sobe, ela desce, né? E a harmonia, como deriva da melodia, ela segue isso. Então, você começa a perceber isso no seu ouvido, quando você vai escutando uma música, você começa a perceber essas sensações, essas variações que a harmonia faz, tá? E, né, você precisa saber, né, basicamente no começo, tom e semitom, né? Porque daí você consegue ir se localizando, né? Você consegue se localizando, né? Pensando em, por exemplo, o
o 251, né, que a gente conhece, o famoso 251, né? Tô em Dó maior, do Dó maior. Ó, eu fui para Ré menor, certo? Então, para ir para Ré menor, a gente fez um caminho de um tom, né? Se a gente pensar na escala, a gente pegou do Dó, a gente foi pro Ré e virou um outro acorde, né? O Dó deu o acorde de Dó maior, beleza? E o Ré deu um acorde de Ré menor, né? Então, você do Dó pro Ré, ó, deu um tom, certo? A distância, o intervalo, né, de um tom, o espaço de um tom. Então, né, aí você identificou, pelo menos, por exemplo, como que é o 1 e o 2, né, que também a gente pode chamar de 2 menor, né? Então, mudou de tonalidade, como que acontece isso? Acontece a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa. Você pega aí Fá maior. Fá maior. Ah, Fá. Tá em Fá maior. Ah, pensou um tom pra frente, você chegou no Sol menor. Então, ó, tá, Fá maior, lembra que eu falei que a segunda nota, um tom acima, dá num acorde menor? Então, ó, você tem aí o Sol menor, ó. Então você pegou aí, você já tem esse caminho, ó. Ah, calma aí, mas você não sabe campo harmônico. Ah, não precisa saber campo harmônico. Você sabe a distância de um tom, você pega aí qualquer tonalidade, você faz isso. Né? Quantas músicas, ó, por exemplo, essa mesma aí que eu dei o exemplo, né? Na minha casa todo mundo é bamba, né? Casa de Bamba, do Martinho da Vila, né? Se eu pegar ela em Mi bemol. Na minha casa todo mundo é bamba. Ó, Mi bemol. Ah, vai um tom aí pra frente, ó. Ah, o segundo acorde é menor. Então, Fá menor. Então, se eu tava em Mi bemol, na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe. Aí, pega o 5, né, que a gente conhece também, talvez você conheça, né, mas é esse caminho que a gente escuta muito, 2, 5, 1. O 5, né, ele é chamado aí como dominante, né, ele tem essa sensação. Eu quando eu estudei no conservatório, pelo menos teoria, né, eu tinha com professores do erudito, né? E no erudito existe uma tradição da música, né? Enfim, e a palavra, né, ou as músicas que eles davam como exemplo lá, pelo menos no piano, era, né, Amém, né? Dava essa, isso tem um nome, né? E essa cadência, né, ela resolve, né? E o acorde, a quinta, né, ou o acorde dominante, né, ele chama, né, ele chama a tônica, né? Então, ele chama, né? Tem outras coisas aí que precisaria saber, né? Mas para quem está começando, isso não é tão relevante, né? Você ficar nisso, você quer saber de tocar, entendeu? Então você pega aí uma música de 3 acordes e repete ela em várias tonalidades, né? Você pode repetir em várias tonalidades, né? Você pega aí a mesma sequência, você só precisa saber os intervalos, né? Como eu falei, tom ou semitom, né? E daí para você achar o quinto grau, né? Por exemplo, estamos em Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Você conta 5, né? Você conta 5 notas, né? E daí dá o Sol. Ah, beleza, Sol maior resolve, né? Ré menor, Sol, e voltou no Dó, né? E essa ordem, essa sequência acontece em outras tonalidades. Vou fazer em Sol maior, né? Ó, Sol, depois o Lá menor, né? Ó, Sol, Lá menor, Ré. Aqui eu fiz Ré com sétima, né?
só pra figurar aqui, né? Mas é, ó, Sol, Lá, Lá menor. O segundo acorde, o 2, ele vai ser sempre menor, nesse caso, né? Depois, contando aqui, ó, Sol, Lá menor, Si, Do, Ré. É o Ré, ó. Pode ser um Ré maior ou um Ré com sétima, né? Pega aí o Ré com sétima. Né? Contou 5. Né? Aqui fica mais fácil porque não tem acidente. Né? Acidente. O que é acidente? Acidente é ou um sustenido que vai aparecer no meio da música ali, né? O joguinho da velha, né? Ou o bemol, né? Ou o B4, né? Mas em cifra não aparece B4, né? Em cifra não vai aparecer B4. Vai aparecer o sustenido ou o bemol, certo? E pensando nisso, se você estiver pensando falar assim, um tom tem muito sustenido, né? Se você for um pouquinho mais avançado, uma tonalidade que tem muito sustenido, pensa aí, né, em sustenido, né? Se no caso, né, a gente falar de armadura de clave, né, aí é sustenido. A gente pensa no sustenido. Se tem na armadura de clave, né, tem lá um sustenido, a gente pensa sempre, vai vir sustenido. Se a gente pensar bemol, vai vir bemol, né? Subir e descer, né, ó. Né, ó, vai subindo, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, né? Segue essa mesma lógica, né? Por exemplo, se tem um acorde aqui, ó, que é Sol maior, por exemplo, né? Sol maior. Primeira casa, ó, pestana, ó, o Sol maior tá aqui, ó, a pestana segurando aqui, ó. Aí, ó, em vez de você deixar a pestana aqui, ó, usa a pestana do seu dedo. Então, virou aqui, ó, Sol sustenido. Daí vai fazendo sustenido, ó. Lá, né? Lá sustenido. E vai subindo, vai pensando sempre sustenido, né? E daí, se você tiver, porventura, descendo, né? Vai pensando bemol. Tá? Por exemplo, Sol maior. Tô aqui. Sol maior. Opa, desci. Sol bemol. Fá. Opa, ó o meu dedo aqui, ó, Mi maior, ó. Tô fazendo Mi maior aqui com o formato do Fá. Né? Ó, a pestana tá segurando a nota Si pra mim. Certo? Então, esses são alguns caminhos que você pode ir pensando pra deixar a cifra de lado, né? Mas sempre pensa na sensação. A sensação, ela é um norteador. Ela dá um norte, ela dá um caminho, ela dá um rumo, certo? Ela tem essa função, né? De você sentir a música e você executar a música depois de ouvido, né? Em francês a gente fala par cœur, né? De coração, né? Mas é de ouvido, é do sentimento ali, ir ouvindo e tocando, né? Enfim, né? E como eu disse, tem que saber aí as 7 primeiras letras do alfabeto, 7 primeiras letras do alfabeto, tem que saber aí até 7, porque vai pensando nos graus, né? Porque daí você vai fazendo relações, né? Por exemplo, o 5 vai chamar quem? Quem chama quem? Então, se por exemplo, o Sol com sétima, né? Então, o Sol com sétima aqui. Ou Sol maior, né? Não é Sol com sétima. Ele vai chamar quem? Ele vai chamar um Do, certo? Então, pensando no 2, 5, 1 aí, no quadradinho de Dó, né? A gente pensa Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ó, o Sol é o 5º grau de quem? Do Dó.
Então, ó, chamou o Dó. Ah, mas lembra no começo aí da live que eu falei assim, ó? Que a primeira letra, ela pode vir com uma outra característica. Então pode ser um Dó maior, né? Ó, Tom de Sol 7, ó. Dó maior. Podia ser aqui, né? Ó. Dó maior. Mas pode vir também um Dó menor. Ó. Dó menor. Pode vir também o quê? Um Dó com sétima. Ó. Usei aqui, ó. Tô aqui, ó. Mas o Dó, ele é a base aqui, ó. O Dó aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Dó. Mudei uma nota, virou Dó menor, ó. Opa, mudei outra nota aqui, ó. Virou Dó 7, então. Então, o quinto grau, ele chamou aí os acordes que faziam parte do Dó ali. Então, o 5 chamou o 1, mas chamou um maior, o Dó maior, chamou o... Eu vou falar como 1, certo? Mas na análise a gente trata o acorde, o comportamento dele de uma outra forma. Mas só para a título de informação, se você voltou para o Dó, né? Você tem o Dó menor também. Então você tem um segundo acorde aí, mas a base, o centro tonal, né? A tonalidade, ela é a mesma, é o Dó. Então ficou Dó, qualidade maior. Daí virou Dó com a qualidade menor. Ou virou um Dó com a qualidade com sétima. Então, o mesmo quinto grau, né? 1, 2, 3, 4, 5, ele chamou um maior, um menor e um com sétima. Pensando em números, né? Que eu falei que precisava saber até 7. Então, você vai começar a sentir, quanto mais você toca, quanto mais você escuta, mais você vai percebendo isso, né? Então, é interessante, né? É interessante você escutar, né? Tem músicas que fazem esse caminho, né? Aí, ó, tava em Dó, ó. Chamou o Dó 7, né? Chamou o Fá. Botou no Dó. Né? E esses caminhos, eles... Você muda uma notinha ali, mas aí, opa! Vai chamar alguém. Você vai percebendo a sensação e isso daí se torna repetitivo, né? Porque daí você só vai na sensação. Você vai no som. Você vai no feeling, né? Você sente a música. O que a música está pedindo, né? E nisso você vai resolvendo muita coisa, né? Então, por exemplo, quando você está pensando em tonalidade, né? Eu estou falando aqui, eu falei basicamente de tonalidade maior, certo? Então, falei de tonalidade maior, tá bom, tonalidade maior. Mas, vamos pensar aí, ó, que de toda a tonalidade maior, você tira a sua relativa menor, né? Então, dentro de todo tom maior, tem alguém relacionado ali que forma um tom menor. No caso de Dó, é muito fácil fazer essa conta. Quando eu aprendi a fazer essa conta aqui, eu fiquei livre, assim, foi como uma libertação, entendeu?
Porque daí entrou na minha cabeça isso e eu resolvi muita coisa que vinha lá na frente que eu falei, nossa, como que eu perdi tempo que eu não aprendi isso antes, né? Eu fiquei muito tempo sem saber como pensar, né, nisso, e daí aparecem pessoas na nossa vida assim que... E é o tempo também, eu acredito que tem muito do tempo, né? Tem um tempo para cada coisa, né? E daí eu me libertei disso. Então, pensando em Dó maior, né? O Dó maior, se você não sabe, ele é uma tonalidade maior, beleza? Tem alguns acordes ali dentro, mas basicamente na escala dele são 7 notas, né? Aí o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E daí de cada nota dessa vai vir um acorde. E a relativa menor é sempre a sexta. Então, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Mas lembra que eu falei que é Lá menor? É uma relativa menor. Então é um Lá sempre menor, certo? Então daí, né, você vem aqui no cavaquinho, ó, tá vendo que o Dó aqui, ó, ele tá formado aqui, ó, Dó maior. O Lá menor, ele tá muito próximo aqui, olha aqui, ó, o Lá menor. Então ele é sempre a relativa menor, o sexto grau. Aí o que eu aprendi foi exatamente a fazer a conta de duas formas. Porque às vezes a gente só tenta aprender de um jeito, né? E às vezes existe um jeito mais fácil, né? Ou às vezes a gente tenta repetir e vai errando, enfim. Eu falo isso porque eu me considero, apesar de ser músico, tem gente que fala assim, não, mas música é matemática, né? Eu me considero assim um pouco, eu vou falar assim com toda humildade, eu me considero burro em matemática, né? Mas eu sou músico, mas tudo bem, certo? Não tem problema, né? Enfim, mas é fácil, né? Eu tô em Dó maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ó, Lá menor, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá menor, certo? Ou eu penso 6 notas acima, né? Se pensar na estrutura maior da escala, a gente pensa numa sexta maior acima. Agora, se a gente pensar descendente, a gente pensa em uma terça. Então, né, ó, subindo, né, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Mas daí a gente desceu, a gente faz o inverso. A gente pega Dó, Si, Lá. Então virou uma terça, né? Então a gente pensa desse jeito, daí a gente acha a relativa menor, né? Ou para cima, pensando numa sexta para cima, ou uma terça, aí no caso, se quiser especificar direitinho, é a terça menor, né? Porque daí se você pegar Lá, Dó, né? Se a gente pegar o acorde de Lá menor, a terça é o Dó. Mas enfim, né? Só para achar, né? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. É a sexta, né? Sexta maior. Ou você tá em Dó. Dó, Si, Lá, né? Daí você acha a tonalidade menor, né? E você consegue aí, né, ter mais um olhar aí, uma sensação sonora aí, de onde que a harmonia foi, né? Pensando em harmonia, né? Pensando em ler cifra, pensando nesse tipo de concepção aí, para você se libertar da cifra, né? Você ir pela sensação sonora ali, na sensação que a música faz, certo? Então, só para recapitular, o que aconteceu aqui. Hoje eu falei desse bendito diapasão aqui, ó, que tem a nota Lá, né? Daí a partir da nota Lá, a gente, no diapasão aqui, quem tem um diapasão, ele tá escrito aqui A, né? Então, a partir daí, o A é o Lá, né? Daí o B, que é a próxima letra do alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G. Você não precisa saber muitas letras do alfabeto, né? Só precisa saber até o G.
Aí você tem ali até o Sol, né? Então daí fica pro A fica o Lá, pro B fica o Si, pro C fica o Dó, e assim por diante, fica muito fácil você entender isso, né? Na prática, aí, na leitura aí de uma cifra, né? Mas como eu disse, né, para você se libertar da cifra, né, você precisa pensar na sensação, Daí eu dei o exemplo da água, né? Que a água ela tem 3 estados e a harmonia, a música, ela também possui esses estados, essas sensações, né? A água ou ela tá líquida, ou ela tá gasosa, ou ela tá no estado sólido. E a harmonia, ela se comporta desse mesmo jeito, né? Ou a gente está assim, claro, né, no grosso, né? A gente está na tônica, sensação tônica, ou a gente está na sensação subdominante, né? Ou a gente está na sensação dominante, né? Então, existem essas sensações sonoras que a gente vai treinando o nosso ouvido. Quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente ouve música com atenção, quanto mais a gente reproduz, né, essas músicas, né, a gente forma esses acordes, a gente toca, né, a gente vai fazendo, como diria um professor meu da UFSCar, a gente faz a ginástica do cérebro. Porque é exatamente isso, você vai escutando um acorde, você fala assim, esse acorde é o quê? É um acorde maior, é um acorde menor? É um acorde menor. É um acorde maior. Né? Quando você começa a identificar isso, depois parece que o seu corpo faz uma maratona, assim, ele aprende o caminho sozinho. Né? O dedo vai sozinho na nota, o dedo vai sozinho no acorde. E isso vem com a prática, né? Vem com a prática, é normal, né? E hora, né? Você saber pelo menos o que é tom, o que é semitom ali, que você consegue resolver muita coisa no tom e no semitom. Não precisa fazer muito malabarismo para fazer, por exemplo, né, trocar de tom, tocar músicas em outros tons, né? E precisa saber, né, basicamente assim, que sustenido sobe, bemol desce. E precisa contar aí, né, até 7 também para saber, né, os graus e os degraus que a música ela mantém, né? E também precisa saber aí da relativa menor, né? Que é muito importante você saber da relativa menor também, que daí vai te abrindo caminhos para se libertar das cifras e tocar músicas mais complexas, certo? Então é isso. Meu muito obrigado pela sua presença, né? Espero que tenha ajudado aí. Se você conhece alguém aí que precisa saber um pouquinho mais sobre esse assunto, que gosta de cavaquinho, compartilha com ele aí, né? E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.